Olá, galera! Bem-vindos ao mais um vídeo de Vlogmas. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um projeto aqui esse mês de dezembro. Vlog todos os dias em dezembro. Então, se tu ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá conferir os outros. Hoje eu vim falar sobre um tema que eu sei que, como eu já falei um pouco sobre a minha profissão aqui, a profissão do Lucas, tem algumas pessoas da mesma área que me seguem. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre como é ser cientista, principalmente como é ser cientista no Brasil. Expectativas e realidades, digamos assim. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Pra quem não sabe ou não lembra, eu sou bióloga, formada pela Unipampa, e eu também fiz mestrado em bioquímica pela USP. Durante o colégio, eu não me identificava com muitos dos assuntos, eu gostava de história, de física e de biologia, mas eu não sabia bem o que eu queria fazer, então eu acabei decidindo ir pela biologia, que era o assunto que eu mais gostava. Aí, claro, eu pensei em outras profissões, como veterinária ou farmácia, mas na época eu achei que biologia era a melhor escolha. Acabou que eu entrei na faculdade, né, em 2015, e lá eu descobri como era realmente ser um cientista, o que os cientistas fazem, os biólogos no Brasil, e tudo me chocou porque eu não sabia de nada, que naquela época eu só procurei, tipo, no site, acho que era o Guia do Estudante, quanto mais ou menos ganha um biólogo, eu vi que era pouco já. E o que os biólogos fazem, geralmente a profissão é sempre professor, e eu não entendi por quê, né, porque quando eu pensava em biólogo, eu sempre pensava em alguém trabalhando na natureza, ou num laboratório, enfim. E acabou que quando eu entrei, eu descobri que na verdade existe alguns caminhos que tu pode seguir, mas o caminho que a maior parte das pessoas segue é o caminho acadêmico. Então, quando tu entra na faculdade, geralmente precisa escolher uma linha de pesquisa que tu gosta, uma área que tu gosta. Então, tu pode ir, sei lá, pra zoologia, pra botânica, pra paleontologia. Eu, na época, escolhi ir pro laboratório de bioquímica, que eu gostava muito dessa área de biologia molecular, bioquímica. Então, eu fui pra essa área. Então, eu fui mais ou menos pelo que mais se aproximava do que eu gostaria de fazer no futuro, né? Então, o que a gente descobre pelos professores é o que as pessoas fazem, é o caminho clássico acadêmico. Elas se formam na faculdade, começam mestrado, engatam doutorado, faz pós-doc e depois espera, então, abrir um concurso para professor. Então, na época que eu descobri isso, eu achei um pouco frustrante, porque, na verdade, não são 4 anos de estudo para tu virar um profissional da área. São, na verdade, 6 anos somente de pós-graduação, mais os 4 da graduação, se tu não, né, ficar para trás em nenhuma disciplina. Então, todos são 10 anos para tu conseguir ser um professor. Isso sem contar pós-doc ou qualquer experiência no exterior. Então, é uma profissão que toma-se um longo caminho. E depois disso, não é como se o emprego fosse certo. Tu ainda tem que estudar para o concurso e competir. Hoje em dia, as vagas de professor no Brasil são muito, muito concorridas, principalmente para a área de biologia. Então, às vezes, é 300 pessoas por vaga. E o que acontece é que não tem emprego suficiente para a demanda de profissionais que tem no mercado. Então, tu vê muita gente que acaba saindo da área ou fazendo outra coisa. Então, na época que eu terminei a faculdade, isso me levou a pensar o que eu queria fazer depois. E aí eu pensei, se o caminho clássico é o caminho acadêmico, quem sabe eu não faça, né, a primeira etapa. Eu vou ver aí, então, se eu gosto realmente da área acadêmica ou não, pra ver se eu continuo. Então, eu entrei no mestrado. O que acontece é que a área acadêmica, ela é muito competitiva. Essas pessoas são altamente competitivas, então não é sempre que elas colaboram entre si, porque às vezes elas não querem que tu participe da publicação delas, ou não querem que tu saiba os dados dela, ou roube as informações. Então, esse tipo de coisa é bem comum, essa competitividade na área acadêmica. Acabou que foi isso que eu não gostei na área acadêmica, então eu decidi não seguir pro doutorado. Acabou que a gente se mudou pra Bélgica, né? Então a gente veio pra cá e eu não queria fazer doutorado aqui, o que nos leva então ao caminho de seguir uma área que é mais voltada para trabalhar em empresas ou trabalhar autônomo, né? Então, como biólogo, tu pode trabalhar autônomo, pode ser biólogo de campo e fazer levantamento de flora, de fauna, enfim, etc. Tu pode fazer isso, mas tu também pode vir a trabalhar em empresas. Então, trabalhar no laboratório ou como um cientista, pensando em projetos, pensando em pesquisas para empresas e não para o teu projeto pessoal em si, numa pós-graduação. Isso é bem legal porque não necessariamente tu precisa ter um doutorado, mas em muitas empresas eles só pedem mestrado ou pedem somente bacharelado. Algumas vagas, tipo cientista sênior ou, sei lá, head de algum laboratório. Aí sim eles vão pedir um doutorado ou até um pós-doc. Mas é legal ter essa possibilidade de tu poder realmente ir para uma empresa e ter um trabalho, como as pessoas dizem, 9 to 5, né? Então tu só trabalha das 9
9 horas da manhã até as 5 da tarde e vai embora. Não é como um doutorado, um pós-doutorado ou mestrado em si, que tu entra às 9 da manhã e sabe-se Deus quando vai embora. Aqui mesmo, aqui na Bélgica, o pessoal vai embora tipo 7 horas da noite. Eles ficam mais de 12 horas às vezes no trabalho. É uma coisa meio absurda, assim. Pra quê? Pra tentar mostrar um bom desempenho pro orientador, pros outros colegas, entendeu? Porque tem aquele tom de competitividade entre eles. Eles querem ser melhor que os outros, ou quer se mostrar bom, ou não sei. Parece que tu tem que ter uma ambição, assim, uma ganância maior pra realmente continuar no meio, sabe? Não necessariamente o ambiente é igual em todos os laboratórios, né? Principalmente no Brasil, a minha experiência durante a graduação e no mestrado foram diferentes em relação aos laboratórios, assim. Então, claro, cada time, né? Cada grupo vai ter um pensamento diferente. Mas é legal ver, assim, principalmente se tá assistindo e tá querendo começar nessa área, o que tu acha, se tu acha que isso realmente combina contigo, que vai combinar, e realmente ver as possibilidades de emprego. Botar lá no LinkedIn, gente, no site de vagas, que trabalho que tu pode conseguir além da professora. O que tu pode fazer efetivamente. Então, realmente pensar na tua profissão. O que tu pode fazer com teu diploma depois, porque acaba que depois tu entra na área e se forma e tu fica um pouco frustrado ou desiste mais pro final. Isso acontece muito. Então, é sempre bom pesquisar. E eu acho importante passar essa mensagem pra frente, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, essa frustração depois de formada. E acaba que toda profissão sempre tem um jeito de se encaixar, sempre tem uma possibilidade. E é legal falar com as pessoas, falar com outras pessoas que também tiveram as mesmas experiências. Se vocês quiserem comentar aqui, deixar comentários aqui, desabafar sobre isso, vamos conversar. E é isso. O Vlogmas de hoje foi um desabafo e sobre a maior causa de fuga de cérebros do Brasil, que é não ter emprego. Então, foi por isso que eu saí, basicamente, do Brasil, por causa do emprego. Mas é um absurdo, porque muita gente obviamente não quer ou não tem condições de sair do próprio país. E não deveria, né? Ninguém deveria ter que sair do próprio país ou desejar sair do próprio país. E é um absurdo que a gente estude em universidades públicas, que elas realmente paguem a tua educação para te formar como profissional, mas no fim não conseguem te absorver no mercado de trabalho. Então, isso é bem triste. É uma coisa que tem que se refletir em todas as profissões e quando tu for escolher tua profissão. Desejo que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo Vlogmas. Beijo!